A graça e a paz esteja com todos nós, em nome de Jesus. Como vão todos vocês? Amados, eu estou gravando em off porque eu estou sem energia, consequentemente sem internet. Mas eu estou gravando em offline. E se tiver algum barulhinho assim no fundo, ao redor, vocês não dêem atenção não, porque eu estou gravando no terracinho. Porque fica mais ventilado para mim. Lá dentro fica muito escuro. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, para todo sempre. Tu és o nosso alicerce, Senhor. Tu és a nossa rocha inabalável. Tu és o nosso Deus maravilhoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bendizemos o teu nome, te louvamos, agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor fará em nosso viver, Senhor. Muito obrigada. Gratidão a Ti por tudo, Senhor. Muito obrigada. Nós te agradecemos, te louvamos, confiamos no Teu poder. E assim seja, para a glória e honra do Teu nome, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou ler a passagem que está em João 13. Só um minuto, por gentileza. Jesus lava os pés dos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs a água numa bacia e foi começar a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aquilo ali, amados, eu creio no meu pensar, no meu entendimento da versão da Bíblia, desse versículo, capítulo e versículo, que ali foi um ato de comunhão que ele estava tendo com os discípulos dele, né? De intimidade, né? Humildemente, com humildade, comunhão com os discípulos. Ele fez questão, não tinha nem necessidade, mas era para os discípulos se humilharem a ele, mas ele fez isso porque ele quis demonstrar que tinha comunhão, intimidade, humildade com os seus discípulos. Aproximou-se, no caso dando um exemplo para os discípulos, aproximou-se, pois, de Simão, Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo, tá vendo? É como se fosse assim, e assim foi, ele demonstrando um ato de comunhão com os seus discípulos, intimidade com os seus discípulos e humildade. Aí disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor,
E dizes bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Está vendo? O Espírito Santo já tinha revelado no início. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim. O que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acredites que eu sou. Na verdade vos digo que, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor é fonte de água viva e é a fonte de água da vida. O Senhor é o pão que desceu do céu. É nossa rocha inabalável. É nosso sustento. O Pai é o viticultor. Nós somos os ramos, Ele é a videira. Então aqui Ele nos dá o exemplo aos discípulos e assim para conosco, como exemplo de sermos pessoas que devemos nos humilhar, ser humildes e assim ter comunhão com Ele, ter intimidade, porque Ele nos mostrou que Ele teve naquele ato de humildade, lavou os pés dos seus discípulos. Até tem um trecho que aqui eu não vi nesse capítulo, que Pedro disse assim: Senhor, sendo assim, lava meu corpo todo, não só meus pés. Pedro sempre, né? Ele tinha uma coisa a dizer assim, ele muito apaixonado por Jesus. Um dos que tinha mais intimidade com Jesus era o Pedro, mas Jesus disse que não havia necessidade, era só para lavar os pés. Sendo assim, lava meu corpo inteiro. Aleluia, glória a Deus. Que nós tenhamos, amados, essa